Página 16, então, vamos dando continuidade à nossa imersão bíblica na Epístola de Paulo aos Gálatas, e nós estamos na 6ª lição, e vamos falar do Evangelho de Paulo, que é o mesmo de Pedro. Amém? Amém? O Evangelho de Paulo é o mesmo de Pedro. Parece uma bobagem para nós isso, mas naquele contexto lá, isso era necessário ser enfatizado, porque esse pessoal dos judaizantes andava dizendo exatamente isso. Não, o que esse Paulo prega aí é outra coisa, não tem nada a ver com o que Pedro lá em Jerusalém e tá. Então no capítulo 2 de Gálatas, do verso 11 até o fim, Paulo vai contar um fato que é uma pancada nos judaizantes, viu? É aquela historinha lá da correção, da bronca que ele dá em Pedro. Amém? Gálatas 2, do 11 ao 14. Eu vou ler aqui rapidinho. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, lá de Jerusalém, ele comia com os gentios, com os não-judeus. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Quem é os da circuncisão? É os judaizantes. Então eles estavam no meio daquela caravana ali que veio de Jerusalém. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Pedro tomou a bronca e sobrou para o Barnabé também, viu? Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Agora você tem que entender o seguinte: Paulo não contou essa história aqui para dizer que ele era o cara, que ele deu bronca em Pedro e Barnabé, para envergonhar Pedro e Barnabé, não. Paulo vai inserir essa história aqui logo depois que ele acaba de contar a origem do seu ministério. Lembra que eu falei que nada é por acaso, tudo está na ordem certinha, é a engrenagem do livro sendo colocada em ação. Então Paulo vai contar essa história aqui por causa dos judaizantes. Então ele começa o capítulo 2 contando a origem do seu ministério, aí ele se defende das acusações dos judaizantes, e aí ele vai contar essa história. Por quê? Porque Pedro é o mais forte dentre os apóstolos de Jerusalém, e os judaizantes se fundamentavam em Pedro, não que Pedro fosse, viu? Eles pegavam, sabe aquela coisa, se apropriar do discurso de alguém, Então, eles se fundamentavam em Pedro, e aí Paulo vai contar esse incidente para mostrar que Pedro, o qual os judaizantes diziam que era a referência deles, não andou em determinadas ocasiões conforme a essência do Evangelho, conforme a autenticidade do Evangelho, que teve ocasiões que Pedro se comportou de forma repreensível. Então não é uma questão doutrinária que Paulo está abordando aqui, é uma questão comportamental, para mostrar, uma questão doutrinária maior posteriormente. Então o que está em jogo aqui? Aqui é Paulo continuando a defesa dele. Aí você vai ver que dos versos 15 a 21 de Gálatas 2, ele vai continuar se defendendo das acusações dos judaizantes. Olha ali, Gálatas 2,15, o que diz lá?
Então essa expressão que ele usa, nós, judeus por natureza, nós quem? Pedro e Paulo, que é de quem ele está falando ali. O que ele está dizendo? Que ele e Pedro sabiam que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos judeus por natureza. Nós quem? Paulo e Pedro. E não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: Pedro também sabe disso. Pedro também sabe que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pedro também creu em Jesus Cristo para ser justificado pela fé. Pedro também sabe que pelas obras da lei nenhuma carne é justificada. Então como é que vocês estão dizendo que o que Pedro prega é diferente do que eu, Paulo, prega, se as coisas que Pedro sabe são as mesmas que eu sei? Entendeu a lógica? E aí a partir daí, Paulo vai apresentar o tema dele. Gálatas 2, do 17 ao 21 é o tema de Paulo aqui, é a justificação somente pela fé. Amém? Amém. A experiência da conversão, irmã Joias, é algo autêntico, mas para que isso seja validado, tem que ser pelo Evangelho. Então a salvação, Jorge, é somente pela fé mediante a obra de Cristo na cruz. Amém? Amém. Salvação não é só um conteúdo, não é só um livro, não é uma boa notícia, não é um evangelho. Salvação é uma pessoa. Amém? Amém. O evangelho é a salvação pela fé em Cristo. Isso basta, isso é suficiente, não precisa mais nenhum aparato. Para entender melhor esse tema da justificação somente pela fé, que o Paulo vai apresentar aqui, um verso muito importante é o verso 19. Vamos ler juntos? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Por que esse versículo aqui é muito importante? Porque se nós não entendermos toda a sequência ligada a essa frase, não vamos compreender o resto da epístola. Amém? O que Paulo está tratando aqui, minha gente? Da questão que o sistema da lei é insuficiente para salvar. Ele estava morto para a lei, ele havia alcançado a graça de Deus pela justificação pela fé em Cristo Jesus. Por que esse versículo é importante? Porque ele vai lançar luz sobre outros. Por exemplo, lá em Gálatas 5, do 16 ao 23, que ele vai falar das obras da carne, lembra? As obras da carne, fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 16 ao 23, vai ser melhor explicado por Gálatas 2, 19. É aquele princípio das regras de interpretação da Bíblia, né? Que a Escritura explica melhor a própria Escritura. Então, ele vai ampliar o entendimento, e nós vamos entender o seguinte, que muito além dos pecados, né? Lá, obras da carne, Paulo vai enumerar um monte de pecados, né? E a gente fica pensando que a obra da carne é só aqueles pecados ali, né? Mas se você pegar Gálatas 5, do 16 ao 23, e analisar à luz de Gálatas 2, 19, você vai ver que obras da carne também diz respeito a qualquer coisa que você fizer por sua conta própria para ser salvo. Então, obra da carne não é só aqueles pecados ali.
É o que os judaizantes também faziam. Tudo que você faz fora de Jesus. Isso. Obra da carne, qualquer coisa que você faz por conta própria para ser salvo. É tudo aquilo muito bem falado, que você faz fora de Jesus. Mas vamos voltar, isso é outra coisa, né? Só para deixar você pensativo, viu? Se você for para casa hoje e não dormir pensando em Gálatas, eu atingi o meu objetivo. Então, vamos voltar para Gálatas 2:20. Aqui Paulo vai dizer que está acreditando agora que Cristo morreu por ele, e portanto aqui a vida que vive na carne, o seu dia a dia, ele vive pela fé. Olha lá, vamos lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o que Paulo está dizendo aqui? Qual é a vida que eu vivo na carne? É o meu dia a dia. Então Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: olha, o meu dia a dia, eu vivo pela fé. Amém? Amém. Só isso. Então tudo, por que é importante, Oberiana, para o Paulo isso aqui? Para mostrar para os irmãos da Galácia que tudo no cristianismo é pela fé. Gálatas 3:11, vamos lá. É evidente que pela fé, de novo, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o que é fé, que nós aqui já aprendemos, é o fato: Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então tem nada a ver com aquilo assim, eu fiquei sem trabalhar, mas o justo viverá da fé. É dos outros. Não é isso que o versículo está dizendo. Não é isso que o versículo está dizendo. Estão vivendo pela fé, irmão. Tem gente que fala isso, né? Tem Vou gente que comprar, fala mas isso. vou comprar. Mas claro que tem. Mas não é isso que o versículo diz. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: o meu dia a dia é pela fé em Cristo, porque tudo é pela fé nele, E a fé é o fato, ou seja, o justo vive do fato. Que fato? Jesus Cristo morto e ressuscitado. Deu? Sim, Eu estava ouvindo as catracas da cabeça dele. Entendeu? Às vezes eu espero um pouquinho para vocês processarem. É que ele certo, tudo que ele faz, toda a vida dele é apoiada, não. Cristo já, para mim, tudo é lucro, né? Tem um versículo em Sim. Mas a dificuldade que vocês estão tendo em processar é que vocês vêm de uma nós, todos nós, a gente vem de uma cultura gospel, com essas histórias aí, que fé é um negócio todo esquisito, todo místico, que, está vivendo da fé, então é porque não está trabalhando, não está tendo um ganho. E não tem nada a ver. Aqui fé é fato: Jesus Cristo morto e ressuscitado no dia a dia. A fé. Oi? Nós deturpamos a fé. Exatamente. Amém, gente? Amém. Vocês estão vendo como ler um versículo, levando todo o livro em consideração, a coisa muda? Seja sincero, mas não responda, só pense. Quantas mensagens você já ouviu errado em cima de um versículo desse aqui? Seja sincero, mas não responda, só pense.
Quantas vezes talvez você já usou errado um versículo desse? Mudando a página. Está vendo como nós precisamos ler o livro, entender? Está vendo como é importante, Jorge, entender a chave de leitura, as engrenagens do texto, por que cada coisa aparece na sequência, para quem foi escrito, quando foi escrito, o que estava acontecendo lá. Essas coisas, irmão Joias, elas nos isentam de erros. Essas coisas nos isentam de nós sermos, como eu falei, irresponsáveis, né? com o texto. Amém, gente? Como ele falou, ele utilizou, né, que estou vivendo pela fé, vou comprar pela fé, né? Mas aí se baseia no quê? Tipo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? Tipo, pensando, não estou vendo, mas lá na frente eu vou conquistar. Tipo, utilizando a fé como um meio de conquista, né? E não como um fato de, não, a minha fé é Jesus Cristo morto e ressurreto. O resto eu vou vivendo. Sim. Tipo, eu trabalho, né? Sim. Quer dizer, a fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Um fato. Jesus morto e ressuscitado. Eu não tenho carro, mas eu já vejo ele na minha garagem, pastor. Você já escutou isso? Essas coisas aí, entendeu? Está firmado. Não, tudo bem, você pode ter confiança. Entende? Deus me fez uma promessa que eu vou ter um carro, né? Então eu confio que isso vai acontecer. Eu vou trabalhar, eu vou andar aqui na minha fidelidade com Deus e tal, né? Vai acontecer, entendeu? Agora, fé é fato. Fé é fato, né? Tirar o que está colocado já e colocar isso é uma batalha. Entendeu? Quer dizer, né? Estou vivendo pela fé, não ganho nada, e ainda vou pela fé fazer aquele carnê, meu irmão, lá na casa, não sei das quantas. Ai, Jesus. Isso, Né? Uma fé é fato, Jesus morto e ressuscitado. Jesus morto e ressuscitado não fez crediário para ninguém, meu irmão. Isso não é um dogma eclesiástico, isso daí vem da família desde pequeno em casa, você desde criança escutando. Não, ele tem a fé que você vai passar de ano. Não, tudo bem. Tudo bem, tenha fé. Estude, vá na aula, faça os trabalhos. Tenho fé, Você vai passar de ano. Fica lá. Não é? Não, sim, mas a ignorância e a irresponsabilidade de conhecer. Sim. Tipo, porque essa fé é uma fé irresponsável, entendeu? Sim. Né? Tipo, não, tem a fé. Essa fé, ela te inibe de precisar estudar, ela te inibe de... Não, a fé vai te salvar. Mas nunca é colocado, tipo, não, a fé é Jesus Cristo. Não, tem a fé. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar o que eu estou falando. Sim. Mas é algo colocado assim, socialmente, familiarmente, né? É que nós não podemos separar. A gente pega Jesus Cristo e coloca ele como objeto da fé. Jesus não é o objeto da fé meramente, ele é a fé. Ele é o todo. Como se a fé não fosse Cristo, que você acredita, a palavra acredita. Tipo, a fé perdeu. Entendeu? Aí é onde entra o misticismo, né? Sim, entra aí, nesse tipo de A coisa. fé para ter, não para ser salvo. A fé para ter. Para obter. Não Sim. questão de salvação pessoal. A Sim. fé de conquista, de ter. Mas é que a gente também está meio formatado para tudo levar para um negócio sucesso, comercial, dinheiro. Quando hoje você fala de fé e esperança, não é voltado para a salvação, é só para o Sim, é um evangelho antropocêntrico. Pisa e urge. Mas vamos encerrar aqui. Então, em Gálatas 2:21, o Paulo vai demonstrar
que se alguém tem que se circuncidar para ser salvo, então a obra de Cristo não tem utilidade nenhuma, né? Ali, ó, vamos juntos? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Debalde quer dizer em vão, tá? Outra coisa, importante não esquecer, que Paulo está falando tudo isso aqui, em Gálatas 2, do 16 ao 21, no contexto daquela briga com Pedro lá, dos versos 11 ao 14. Amém? É tudo dentro daquele contexto ali, né? A questão é, por que, né, você sendo judeu vive como gentio e não como judeu, e quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Amém? Todo o argumento aqui do capítulo 2 vai girar em torno dessa perguntinha para o Pedro aqui. Amém, gente? Muito bem. Então, com isso nós encerramos aqui a 6ª lição, né? E você que está assistindo aí no canal, continue ligadinho na nossa imersão na Epístola de Paulo aos Gálatas, não esquecendo de dar o seu like, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e inscrever-se no canal A Verdade em Destaque. Até o próximo estudo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.